Isaías 58, preste muita atenção nesse texto. Como nós vamos começar esse tempo de jejum e oração, eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Grite alto, diz o Senhor ao profeta, verso 1, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Verso 2, pois dia a dia me procuram, parece a gente, vai prestando atenção, dia a dia me procuram, parecem desejosos de me conhecer, e de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Eles dizem, por que jejuamos e o Senhor não vê? Por que nos humilhamos e o Senhor não repara? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Prestem atenção nessas colocações, do agrado de vocês. E exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será este o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo é este: soltem as correntes da injustiça, desatem as cordas do jugo, ponham em liberdade os oprimidos e rompam todo o jugo. Partilhem sua comida com o faminto, abriguem o pobre desamparado, vistam o nu que você encontrou e não recuse ajudar o seu próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do meio do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser, em meu santo dia. Se você chamar delícia ao sábado e honroso o santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, e fazer o que bem quiser, e falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Amém? Podem sentar, queridos. Nós não guardamos o sábado por um motivo óbvio, porque mudou o sacerdote
E com a mudança do sacerdote mudou a lei. Agora nós não guardamos o 7º dia. Agora nós guardamos 7 dias. Agora nós não matamos mais com um revólver. Nós matamos com ódio. Agora nós não adulteramos mais copulando com a mulher que é do próximo, ou com a mulher que não é nossa, ou com o marido que não é nosso. Nós adulteramos com a cobiça. A coisa ficou mais estreita, o caminho é estreito para nós. É apertado o caminho. Porque Deus quer mais. Antes você dava 10% e estava quites. Agora 10%, como disse alguém, um sábio, como você quer ter 100% de Deus se você só dá 70% para Ele? Não é? Quem quer 100% tem que dar 100% também. Como que você quer a salvação do teu Deus, que subiu numa cruz, se você não quer a cruz, se você rejeita a cruz? O sábado aqui é um dia de adoração. O sábado é o dia de ir ao templo. O sábado é o dia de entregar as ofertas, de entregar os manjares, de entregar para Deus as primícias, de entregar para Deus o dízimo. O sábado é o dia em que o povo aparecia na casa do Senhor. Trabalhavam 6 dias e no 7º dia eles apareciam na casa de Deus para adorá-lo com tudo que eles tinham. O sábado era um dia especial. Para o judeu, o sábado era um sinal de aliança entre Deus e eles. Isso está claro em Deuteronômio. É um sinal de aliança entre eu e vocês. Não é um sinal de aliança para nós. O sinal da nossa aliança está na Santa Ceia. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Aquele é o sinal da nossa aliança. O sangue da cruz. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse o Senhor. Mas, entrando um pouco nesse texto, a gente vê que o judeu, ele era um povo que tinha como lei guardar o sábado para a adoração, não para trabalho. Mas o que eles estavam fazendo? No sábado eles jejuavam, eles deitavam num pano de saco, se cobriam com cinzas, para ficar ali como quem não tem nada, como quem está desprovido de todas as coisas na face da terra. Reclinavam a cabeça como um junco, né? Como uma taboa ressequida diante de Deus, se humilhavam. Eles fazem esse movimento para adorar até hoje, né? Ficam reclinando a cabeça, para eles dizerem com isso que eles adoram a Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito e com todo o seu corpo. Então eles pegam às vezes ramos e ficam com aqueles ramos na mão, oferecendo a Deus e lendo, alguns ali lendo a Torá. Hoje você pode ver isso no Muro das Lamentações. Quando você vê foto no Muro das Lamentações ou vídeo, eles estão fazendo esse movimento aqui, porque eles pensam que assim eles estão envolvendo o corpo na adoração. Mas eles estavam cometendo um grande erro. Eles iam para o templo para adorar a Deus, para dar o seu dízimo como fazemos, para jejuar no sábado, mas eles estavam aproveitando dos seus empregados, porque Deus mandou não só eles guardarem o sábado, mas até os animais iriam descansar, até o escravo iria descansar. Mas eles estavam oprimindo os seus empregados. Enquanto eles estavam no templo, os empregados estavam trabalhando. E o dia da adoração não era mais tão importante para alguns deles. Alguns deles faltavam, não iam, faziam o que bem queriam. É interessante isso nesse texto, que ele fala: se você vigiar os seus pés, porque ao invés de ir para o templo, eles iam para outro lugar, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiserem em meu santo dia. Se você chamar o sábado de delícia e honroso, o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho. Então assim, eles estavam fazendo o que queriam. Parece alguns evangélicos, tem culto, está lá, a igreja reunida no culto, mas eles estão fazendo o que querem. Teve futebol à tarde, fiquei cansado, vou ficar em casa. E olha que a gente tem um culto de manhã, podia ter vindo no culto de manhã,
Não, mas eles ficam em casa. E ele continua: deixar de seguir o seu próprio caminho, deixar de fazer o que bem quiser, de falar futilidade, então terá no Senhor a sua alegria, e Ele fará você cavalgar sobre os altos da terra. É interessante isso, que Deus está olhando para a nossa conduta. O que nós estamos fazendo no dia em que a igreja adora? Quando o dia da corda, o que você está fazendo? O Senhor está observando você. Nós temos tão pouco tempo para estarmos juntos como povo de Deus. E nesse dia, nesta hora, seja na corda, seja na celebração, a gente vai fazer o que bem entende. A gente olha para a gente e diz assim: eu não acho que eu tenho obrigação de ir à igreja. Não tem mesmo. E nem Deus de te abençoar. Olha a petulância de um ser humano. Eu acho. Você está achando muito. Talvez não está achando nada, né? Só está dizendo que acha, mas procura e não acha, né? Está perdido. E é isso que muitas vezes a gente faz. Tem um aniversário de família, a gente não vai no culto. Tem um almoço de família, a gente não vai no culto. Tem uma festinha, a gente não vai no culto. Se tem alguma coisa acontece no sábado, você foi até de madrugada, você não aparece no culto. Tem uma coisa na terça-feira, você não aparece na corda. Tem uma coisa na quinta-feira, você não aparece na sexta. Você não vai ao culto. Você simplesmente faz o que quer. E quer ser ouvido por Deus. E agora vamos ter um mês de jejum. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar fome. Nós vamos passar fome. E aí você escuta as maiores barbaridades dos evangélicos, né? Tem gente que deixa de comer e toma shake da Herbalife. Você não está fazendo jejum, meu querido. Tem gente que fala: eu vou fazer jejum só de sólidos. Enche a cara de Coca-Cola, enche a cara de leite com açúcar, enche a cara de café com açúcar. Você não está fazendo jejum, meu amado. Mas tem outros não. Eu não vou comer. Eu vou ficar aqui sem comer. Vou só beber água e pronto. Beber líquido sem calorias, como chás e água e tudo mais. Só que aí Deus fala: você acha que é esse o jejum que eu quero de vocês? Você acha que eu estou realmente preocupado com quem passa fome e sede por minha causa? Talvez Deus dissesse para nós essa noite: você acha que você é o único que está com a barriga vazia hoje? E olha que você vai encher a barriga daqui a pouco, mas tem alguns que não vão ter com que encher a barriga, e eu vou ficar impressionado com a sua fomezinha? A gente é tão tolo, irmãos. Ah, pastor, mas se a gente não jejuar e orar, nós não vamos ter autoridade para expulsar algumas castas de demônios. Mas será que é desse jejum que Deus está falando? De passar fome para ter autoridade? Será que quem passa fome tem mais autoridade? É disso que Deus está falando? Não, Ele diz que está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando de uma renúncia maior. E então Ele mexe em alguns calos do povo de Israel. Algumas coisas que eles estavam habituados a fazer, cumprir, para se sentirem bem. E Deus então fala para eles qual o jejum que Ele quer. No verso 6 ele começa dizendo: o jejum que eu desejo. Essa é a palavra para você essa noite. Solte as correntes da injustiça. Pare de ser injusto com as pessoas. Aqui, irmãos, eu poderia ficar dando exemplo o resto da noite para vocês, mas basta você ver como que às vezes a gente é injusto em pequenas coisas. Por exemplo, patrão, a gente chega lá no RH, faz um teste lá, não sei, passa, vai trabalhar. Mas a gente diz para o patrão: eu vou dar 8 horas do meu dia para ganhar aquele salário. Então eu dou 8 horas do meu dia para você e você me dá esse salário, certo? Certo, está tratado. Colocaram, registraram, colocaram em carteira profissional e tudo mais. Aí você fala para o chefe: ó, eu vou ali e volto já. Você vai dormir no banheiro.
É justo? É justo ou não? Quem já dormiu no banheiro da empresa aqui? Levanta a mão. Eu já dormi. Não é justo, irmãos. Hoje eu reconheço que não é justo. Devia ter dormido mais cedo, né? Para não ter sono durante o dia. Às vezes a gente é injusto. A gente vê, por exemplo, a gente vai comprar algum bem de uma pessoa, de terceiros, e a gente vê que a pessoa está agoniada, a pessoa está, aquilo que ela vai vender para você, ela vai, por exemplo, ela vai vender um celular usado para você, mas ela não está vendendo porque ela quer se desfazer do celular, ela está vendendo porque ela precisa comprar comida para a família, pagar algumas contas, e ela fala para você: olha, o meu celular é um celular, que é uma porcaria dessa, um negócio, um objeto, né, que sozinho não faz nada. Você vai comprar, custa R$1.000 e poucos um negócio desse. Aí ele fala para você: ó, é que eu estou precisando vender, me dá R$500, tá bom. Porque ele está pensando, R$500 paga a luz, R$500 paga a água e ainda leva comida para casa. Aí você vê que o sujeito está aflito e você fala assim: te dou 350. Você precisa apanhar de reio. Isso é injusto. O celular dele vale R$1.000 e poucos, e você tem coragem de tirar mais daquele que não tem, daquele que está te vendendo o celular já na bacia das almas. Você tem coragem de enfiar a faca nele e dizer para ele: te dou R$350, desculpe, o coitado fica lá assim pensando: meu Deus, com R$350 acho que já dá para pagar pelo menos a água, eu fico devendo a luz, e puxo, sei lá, a água do vizinho, peço emprestado, o que eu faço? Tá bom, e você sai feliz e conta na igreja: Deus me abençoou essa semana, irmãos, comprei um celular de R$1.500 por R$350. O que você acha que Deus está achando disso? Estou jejuando e orando, o Senhor me abençoou. Infeliz, infeliz, infeliz criatura é você. Isso é injusto, irmãos. Nós deveríamos falar para a pessoa: olha, teu celular não vale R$500, ele vale 1.500. Faça um preço melhor, eu quero comprar teu celular. Mas quanto você dá no meu celular? Eu tenho R$1.000, eu não tenho mais do que isso. Serve R$1.000? A pessoa vai olhar para você e falar: mas eu estou dando por 500, você quer me dar 1.000? Eu quero dar o que vale. Eu estou me aproximando do que vale. Aí Deus vai olhar e falar: ah, esse é meu filho. Aí o cara vai olhar e falar assim: rapaz, eu quero ser que nem esse sujeito. Por que você está fazendo isso? E você então vai poder falar de Jesus para ele. E aí então você nem vai querer contar a bênção. Sabe por quê? Porque você sabe que é Deus que está fazendo tudo. Aí tua mão direita dá, tua esquerda não vê. Então ele diz: o jejum que eu quero é que você solte as correntes da injustiça. Sabe por quê, irmãos? Porque esse povo de Israel, nesta época, o que acontecia no meio deles? Por exemplo, eu vendia uma coisa para o meu irmão, vendia semente para ele plantar o campo dele. Aí ele plantava, não dava nada lá, como acontece com o brasileiro hoje em dia, só que não tem Banco do Brasil, não tem BNDES, né? Então o cara não tem como ficar pendurado, mas mesmo assim Banco do Brasil, Caixa Econômica toma as coisas das pessoas, né? Porque não pagou, tem alguma coisa lá que ficou em penhora, tem alguma coisa que ficou lá em garantia, e então essa pessoa tinha que dar algo em garantia, e ele tratava. Então ele começava a perder coisas, a colheita dele não foi boa, ele tinha que pagar as sementes. Aí ele pensava: o que eu vou dar? Eu vou dar aquele boi, aquela vaca. Aí ele dava para pagar a semente, e aí emprestava mais semente, e aí não dava para pagar. Aí ele dava o burrinho dele, e aí ele já não conseguia pagar mais, porque ele não tinha mais o burrinho para ajudar ele a plantar, para ajudar a arar a terra. Aí ele tinha que vender a terra dele. E todo israelita tinha herança que deveria ser devolvida depois de 50 anos. Por quê? Porque muitos não sabiam administrar, e outros eram vivaldinos, outros eram espertalhões e tomavam as coisas uns dos outros. Então o que acontecia, que no final das contas, acontecia o que aconteceu com aquela viúva pobre que foi até Eliseu. Lembra do óleo que foi multiplicado, das vasilhas que os 2 filhos traziam? O que ela estava fazendo?
ela estava vendendo o óleo que Deus verteu da sua vasilha para pagar a dívida que o profeta, marido dela, deixou, e que os credores estavam cobrando, e a cobrança que eles estavam fazendo era querer levar os filhos dela como escravos. Então Deus está falando: solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo. Vocês estão amarrando as pessoas. Eu ouvi uma história linda essa semana sobre o Silvio Santos. Não parece, mas o Silvio Santos já foi pobre, e muito pobre, a ponto de não ter o que comer, de não ter serviço, de ter que pedir emprestado. E uma vez na agrura da vida, na dificuldade, na luta, sem ter o que pôr em casa, o Silvio Santos procurou um amigo. Ele era o Silvio Santos pé rapado, ele não era esse Silvio Santos que você conhece aí. E ele procurou um amigo, o amigo dele era o Rock. E o Rock tinha uma, tipo lanchonetezinha, alguma coisa assim, fazia lá os cachorro-quente, fazia um café com um pingado de manhã e tal, vendia para o povo. E o Rock tinha colocado uma placa na porta do estabelecimento dizendo que ele precisava de auxiliar lá, de ajudante. E quando o Silvio Santos chegou para ele e falou para ele: ô Rock, me ajuda, rapaz, eu estou numa situação, numa penúria, eu não tenho o que pôr em casa, minha geladeira está vazia, a coisa está feia, me ajuda. O Rock falou: Silvio, você é feio, eu preciso de uma mulher bonita aqui, porque uma mulher bonita aqui, os homens vão entrar só por causa dela. Eu também estou na preta, também estou ruim, se você ficar aqui dentro, nós dois, vai afundar isso aqui de vez, então não dá para te dar um emprego. E o Silvio Santos saiu dali triste, vendeu algumas coisas que ele tinha, comprou umas balas, comprou, eu não lembro o que ele comprou lá, sei lá, Maria Mole, pé de moleque, e começou a vender. Começou a vender, ganhar um pouquinho, vender, ganhar um pouquinho, foi crescendo naquilo e crescendo o patrimônio, e com o tempo ele começou a fazer programa de rádio, e depois programa de TV, e depois ele comprou o SBT, e um dia quando ele estava lá na crista da onda, ganhando muito dinheiro, agora um homem riquíssimo, reconhecido em todo o país, bate na porta dele quem? O seu amigo Rock. E diz para ele: Silvio, rapaz, eu estou numa penúria, eu não tenho o que colocar na minha geladeira, minha família está passando necessidade, mas arruma um emprego. Silvio Santos falou para ele, quase que ele cantou aquela música, né? E os meus inimigos vão ver a minha vitória em pé. Está vendo, Rock? Não, Silvio Santos não fez isso. Que ruim isso, né, irmãos? Ele falou: passa no RH. Ligou para o RH, falou assim: dá um emprego para ele, o Rock vai ficar do meu lado todo dia, daqui para frente. Ele não vai ficar mais sem emprego. E o Rock trabalha com ele até hoje. O Rock está, acho que teve um AVC, falaram para mim hoje de manhã, está lá vivendo dificuldade, mas não financeira, porque o Silvio Santos banca ele. O amigo. Generosidade. Irmãos, está faltando isso no nosso meio. A gente amar uns aos outros, a gente ser generoso, desatar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo. Por que a gente não pode fazer o bem para as pessoas? E ele diz: põe em liberdade os oprimidos, rompe todo o jugo. Aí ele fala: partilhe sua comida com o faminto, abrigue o pobre e desamparado. Não é um mendigo, não. Que tem gente que está numa penúria. Eu me lembro, estou falando para vocês, estou me lembrando que uma vez eu era, numa certa ocasião eu era seminarista. Eu estava em Rolândia e eu morava em Cambé, estudava em Londrina, tudo ali pertinho uma coisa da outra. E uma pessoa se aproximou de mim, eu não lembro em que situação foi isso. Essa pessoa falou para mim o que ela já tinha sido, o que ela já tinha feito, e estava na rua, ele, a mulher e os filhos. E pediu ajuda para mim. Era um pobre desamparado, alguém que tinha perdido tudo. Falou: nós não temos onde dormir. Falei: vocês vão dormir na minha casa.
Eu pus todo mundo para dentro de casa. Podia ter sido assaltado? Podia, fui, talvez, eu nem sei. Mas quando a gente não tem muita coisa, também não tem o que roubar da gente, né? É tão legal quando a gente pode fazer o bem. Esses tempos atrás, desculpem falar de mim, né, mas é porque são as histórias que eu tenho, são as minhas. Se você me contar, eu conto as tuas também. Eu me lembro que demos comida para essa família, eu e a Beth, e olha que nós tínhamos passado fome algum tempo atrás. Me lembro também que um dia eu estava ali na 9 de julho, perto da Igreja Batista ali, daquele templo antigo da Igreja Batista, e eu fui entrar no meu carro e uma mulher muito bem aparentada, bem vestida, se aproximou, bateu no vidro do carro do lado do passageiro, do lado que estava a Beth, e falou para mim assim: senhor, o senhor pode me ajudar? Eu falei, com o quê? Ela falou, não sei. Eu falei, como assim, você não sabe? Ela falou, olha aqui atrás de mim, você vai ver meu filho. Eu olhei, desci do carro, porque eu vi que não era uma pessoa que estava pedindo para beber, que estava pedindo para mendigar, era uma pessoa que estava precisando de ajuda. E o menino ficava assim, segurando nela e assim, né? Ai mãe, eu estou com sono, ai mãe, eu estou cansado. O menino dos 4 anos. E ela falou, está vendo aquele homem ali na frente? É meu marido. Nós estamos com um problema sério, nós viemos a Marília por causa de um emprego. E tinha um parente no meio da história, e o parente simplesmente, ela descobriu, porque eles vieram para Marília com o combustível, com o dinheiro do combustível, eles não tinham nada, eles chegaram em Marília e o parente não estava em Marília, o parente estava viajando. Como voltar para casa? Como comer? O que faz? Vende o carro? Ela falou, não temos combustível no tanque, não temos dinheiro para comer. Meu filho está aí, o senhor está vendo que ele está com dificuldade. E eu fiquei naquela, eu falei, Jesus, o que eu faço? E eu me lembrei então que o pastor Elias me contou para nós uma vez no conselho, pastor Elias, que já foi aqui da IEM, contou para nós no conselho que ele estava vendendo, que ele era representante de vendas, e ele estava numa cidade, e ele não tinha dinheiro para voltar para Marília. E eu me lembrei daquilo na hora. E ele sentou numa praça e começou a chorar. E um homem passou por ele e perguntou, por que você está chorando? Ele falou, porque eu não tenho combustível para voltar para casa. Não consegui fazer minhas vendas, e eu não tenho como voltar para casa. E o homem falou para ele, seu carro tem combustível para ir até o posto? Tem, então me segue. E esse homem levou ele até o posto e falou, abastece, enche o tanque dele. E encheram o tanque dele, e ele voltou agradecido a Deus, porque alguém entrou na vida dele para suprir aquela necessidade dele naquele momento. E aquilo veio no meu coração na hora, veio aquela história na minha mente. E eu falei para ela, não fala mais nada, porque é difícil ver uma pessoa se humilhando na sua frente, não é? Você já passou por isso ou não? Por coisa assim ou não? É triste. Eu falei para ela, entra no carro, me segue. Aí ela me seguiu, parei num posto, falei, abastece. Aí ela abasteceu o tanque. Falei, com o tanque você chega lá? Chego. Vai sobrar combustível. É que eu rodei aqui na cidade, mas vai sobrar combustível. Pode deixar que estamos tranquilos. A gente chega com o tanque. Falei, agora você me segue. Levei num restaurante aqui na São Luís, e fui no caixa, falei, quanto fica por pessoa? Fica tanto. Paguei e falei, podem comer à vontade. É o que eu queria que alguém fizesse para mim no momento daquele. Não conheço, nunca mais vi. Hoje estou perdendo a bênção, porque a minha mão esquerda está vendo o que minha direita fez. Mas nós precisamos aprender a ser generosos. Olhar para as pessoas. Uma outra história que eu vi essa semana que me deixou bastante impactado foi a história de um policial que estava fazendo o seu Cooper, estava fazendo a sua corridinha do dia. E naquela pista onde ele corria, talvez alguns de vocês viram isso em vídeo na internet essa semana. E na pista onde ele estava correndo,
ele viu uma pessoa sentada ali próximo, não sei se no chão da pista, não sei se num banquinho ao lado da pista, como é aqui na Esmeralda, e a pessoa estava coberta com um capuz, e ele, como policial, já achou que aquela pessoa estava numa atitude suspeita. E agora estou me lembrando melhor do que me lembrei de manhã. Ele continuou correndo mais um pouco, ele pensou em abordar, não abordou, ele viu uma viatura, pensou em falar para eles abordarem, mas depois ele pensou, não, eu não vou fazer isso, e ele continuou correndo, e ele passou mais uma vez por ali, e ele então procurou olhar para aquele homem, para o rosto daquele homem que estava coberto com capuz, e quando ele percebeu melhor, aquele homem estava chorando. Às vezes a gente nem presta atenção nas pessoas, né? E ele então olhou para aquele homem, sentou do lado dele e falou, por que você está chorando? Posso te ajudar? O homem falou assim, eu estou chorando porque eu estou criando coragem para me suicidar, para tirar a minha própria vida. Mas por que você quer fazer isso? Ele falou, porque eu não consigo resolver a minha vida, minha família não tem comida, não tenho como pagar água, não tenho como pagar luz, não tenho emprego. Posso te ajudar de alguma maneira? Se você puder me ajudar, eu agradeço, mas então não faça besteira. Me passa o teu contato, pegou o endereço desse homem, de imediato já arrumou uma cesta básica, levou para esse homem, para a família ter o que comer, e falou para ele, você me aguarde. Fez o contato com um empresário, um grande empresário da cidade que ele conhecia, e pediu para esse empresário, veja a situação desse rapaz e ajude-o como puder. O empresário falou, manda ele para cá, a gente vai ver. Aí mandou ele para lá e logo esse rapaz ligou para ele e falou, olha, estou empregado, muito obrigado, você salvou a minha vida. Percebem? Agora, ele não é crente, ele não me pareceu crente, esse policial. Mas se ele é crente, agora ele pode falar de Jesus. Agora ele pode falar que ele tem um Deus de amor. Agora ele pode falar da misericórdia de Deus, de que Deus se importa. Irmãos, como nós vamos poder jejuar um mês se a gente não se interessa pelas pessoas? Se a gente não tem misericórdia nem dos domésticos da fé. Às vezes tem gente passando dificuldade aqui dentro, e a gente cumprimenta o irmão, às vezes está lá na nossa corda, a gente olha para o irmão, a gente vê que o irmão está com aquela roupinha surrada toda a reunião, mas a gente não tem coragem, ou a gente não tem o desprendimento de perguntar para o irmão, irmão, está tudo bem com você? Então o Senhor fala, esse é o jejum que eu desejo. Solte as correntes da injustiça, solte as cordas do jugo, põe em liberdade os oprimidos, rompe todo o jugo, e partilhe a comida com o faminto, abrigue o pobre desamparado, vista o nu que você encontrou, e não recuse ajudar o seu próximo. Ele está fazendo em forma de pergunta, eu estou fazendo em forma de afirmação. Aí sim, você queria me conhecer? Lá no começo do texto está falando, parece que um povo que quer me conhecer, que quer se aproximar de mim, mas vem desse jeito, perebado desse jeito. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, como o amanhecer. Como é lindo o amanhecer, não é? Aquela escuridão vai desaparecendo, 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 de repente começa até queimar a gente a luz solar. A sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Muitas vezes nós estamos sofrendo, você fala assim, pastor, eu estou passando luta, dê alguma coisa para alguém, porque vai ser dado para você. Você tem alguma coisa que você pode dar? Você pode ajudar alguém com alguma coisa? Talvez tirar o teu pai da cama e lavar ele, tirar a tua avó daquela situação, pegar aquela cadeira de roda onde ele está preso e levar para o sol, para tomar um sol, pôr no carro para passear, dê alguma coisa para alguém. Vê o teu vizinho que está com uma situação terrível lá, vai fazer uma visita, dizer palavras de consolo, de amor. Olhe para o seu parente, pessoa que passa na porta da tua casa, às vezes você vê que ela está totalmente desvairada, por causa do sofrimento e da opressão, porque Satanás é ruim, Satanás ele quer matar,
E ele começa a pegar o cara e apertar, até o cara pular de um banquinho com a corda no pescoço, ou pular de um viaduto, ou dar um tiro na cabeça. Ele vai, porque ele é homicida desde o princípio. Mas nós somos os filhos da vida, a luz do mundo, o sal da terra. Amém? Então ele diz, ele faz um resumão. Ele diz, se você, verso 9, ele diz, aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui, filho. A condicional, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, pare de acusar as pessoas, irmãos. Como tem fofoca no meio da igreja evangélica, é uma piada. Como o crente gosta de falar da vida dos outros. E eu estava falando hoje de manhã, né? A irmã chega para outra assim, vai cumprimentar, fala, oi amiga, bom dia. E já dá aquela mirada na amiga, de cima e embaixo. Fala, você está linda, você emagreceu. A amiga engordou 5 quilos. Você emagreceu, ela está com problema. Mentira. Aí ela sai daqui e encontra outra e fala, oi amiga, tudo bem, eu vejo que você está bem, mas aquela lá, só por Deus, eu falei para ela que ela estava mais magra, mas olha, você viu como está engordando? Deve ter uma bocão para comer, nem para jejuar. Falsidade, dedo acusatório. Por que isso? Irmão passa pelo outro e não perdoa, não tem misericórdia. Tire o jugo opressor, o dedo acusador, o falar falsidades. Verso 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos. Ele não está falando dessa cesta básica que a gente dá aqui não. Que a gente junta um monte de coisa e tira 10 do bolso na corda para juntar, para compor uma cesta básica. Na minha corda a gente faz isso. A gente compra uma cesta básica e aí a gente cotiza e tira R$7, R$5, R$10 e aquele monte de gente dá uma cesta básica e fala, ajudamos pobre necessitado. Para, você não ajudou ninguém, velho. Com 10 você não ajuda ninguém. Vê o que você gasta de lanche. Vai ver um Big Mac feliz quanto você gastou nele. Então, veja bem, com renúncia própria você beneficiar os famintos. Com renúncia própria você satisfazer os anseios dos aflitos. Eu me lembro de uma irmã que frequentava esta igreja, e a Beth estava muito preocupada com ela. A Beth é uma pessoa muito caridosa e às vezes muito perceptiva. Ela sempre observa, e ela percebeu que essa irmã não estava bem, e ela falou para mim, eu vou convidar a irmãzinha para ir numa reunião de mulheres que elas estavam fazendo na época, e ela levou essa irmãzinha lá, mas ela levou para a irmã estar no meio das irmãs, para a irmã se alegrar e tal, queria que as irmãs orassem juntas pela vida dela, e ela voltou triste para casa. Falei, o que foi, bem? Eu chamo ela de bem, ela me chama de bem também. Falei, o que foi, bem? Ela falou assim, bem, fiquei triste. As irmãs só falam de roupa, as irmãs só falam de vaidade, só falam de viagem, só falam da vida dos outros. E eu estava com a irmã lá, e a irmã precisando de oração, e a reunião não tinha clima para orar, não tinha clima para nada. E a conversa era, nós estamos reunidas não para fazer as coisas, não para fazer reunião, eu não sei nem que nome era mais ou menos assim, nós não vamos fazer as coisas que crente faz, a gente está aqui para escutar aquelas músicas do nosso tempo de jovem, para a gente contar aquelas piadinhas nossas, aqueles bate-papo de miga, oi miga, né? Aqueles bate-papo de amiga, vamos lá, sentar todo mundo lá, né? Falar futilidades, deixar de falar futilidades. Bom, passado 1 mês ou 2, aquela jovem se suicidou.
Eu prefiro pensar que ela não se suicidou. Prefiro pensar que os remédios entorpeceram ela e ela perdeu o controle do carro. Mas ela vinha falando de suicídio já há muito tempo. Franco se lembra disso. E é triste saber que ela esteve no meio da igreja e muitas vezes os membros da igreja não se importaram com a dor dela. Deus vai abençoar essa igreja? Respondam para mim. Deus vai abençoar esses crentes? E não adianta jogar para o outro, é com você. É comigo. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos mudar o nosso jejum. Vamos jejuar da comida, mas também vamos abrir mão de dinheiro, vamos abrir mão de tempo para as pessoas, vamos abrir mão de vantagens que a gente poderia ter. Vamos abrir mão para ajudar o outro. Eu tenho alguma coisa lá em casa, está lá, né? Chácara tem muito disso, né? Você compra uma coisa, porque casa assim na cidade você tem 1 metro, na chácara você tem aquele quilômetro lá de espaço, aí você compra, sobra, falta, aí você tem lá um pedaço de alambrado, o irmão está precisando de um pedaço de alambrado, você vai lá e vende para o irmão. Por que você vai fazer isso? É dando que se recebe. Eu estava lá com um galinheiro, irmãos, eu queria comer carne boa, sem hormônio. Estava lá, montei um galinheiro, tinha lá os comedores para as galinhas, os bebedouros, tudo. Aí eu cheguei um dia para a Beth e falei assim: bem, eu vou matar uma galinha, eu vou limpar ela e você faz para nós. Ela falou: eu não como. Eu falei: como que você não come? Ela falou: como que eu vou comer um bicho que foi criado na minha casa? Eu falei: mas você come bicho que ficou vivo na casa de outro. Todo dia você come bicho aqui em casa. Não, pode esquecer, eu não como. Eu falei: então para que eu tenho galinha aqui? Aí passou um tempo, eu falei: eu vou matar uma galinha, né? Uma galinha caipira, uma galinha índia. Eu falei: eu vou matar uma galinha, faz ela para mim. Ela falou: só se... Falei para Paula: você me ajuda, né, Paula? Não, eu não como. Aí peguei um irmãozinho que tem lá nas chácaras, falei para o irmão: vem cá, vem na minha casa aqui. Aí ele foi lá, eu falei: dá uma olhadinha nesse galinheiro, o que é para você? Ele falou: o quê? Eu falei assim: a tela, os palanquinhos, cobertura, as galinhas, os comedores, você quer para você? Ele falou: ô pastor, você vai me dar? Eu falei: irmão, para que eu vou vender aquilo, irmão? Eu não ia comer? Dá para os outros. Aí passou algum tempo, eu dei para ele tudo aquilo, levou embora. Passou algum tempo, eu quis fazer um experimento. Eu falei: eu vou criar galinha solta para comer aranha, comer escorpião, essas coisas. Eu vou criar umas galinhas soltas. Mas, irmãos, faz uma cagueira aquilo. E é interessante, elas gostam de estar onde tem movimento, tem gente ali, elas gostam. A nossa área ficava uma borreira que você não imagina. A Beth falando: bem, eu não aguento essas galinhas aqui. Mas o que eu fiz? Eu falei para o irmão: irmão, você me empresta 2 galinhas? É dando que se recebe, né, irmãos? O irmão falou: pode pegar, pastor. 2, você precisa só de 2? Eu falei: só 2. Aí deixei as galinhas lá, fizeram aquela borreira lá, só Deus para ter misericórdia aquilo. Depois você deixa um tempinho, aquilo lá gruda no chão, é duro de tirar. E fica aquele cheirinho, aquele pitiu de cocô de galinha, sabe? Você conhece? Se não conhece, você pega um fósforo, queima um pouquinho os pelos do braço e cheira, é aquilo lá. Aí eu falei para ele: dá para você pegar as galinhas? Leva as galinhas. Então você vê, eu pude fazer um intercâmbio de galinha com o irmão. Porque a gente se dá bem com as galinhas, entendeu? A mulher não dá bem com a galinha, a mulher não gosta de galinha, não. Oh Jesus, ajuda nós, Senhor, a sermos uma igreja que espelhe o Senhor, onde a falsidade não é o maior ponto que nós temos, o ponto mais forte, mas a honestidade, a sinceridade, a generosidade, a justiça, a graça. Ajuda-nos, Senhor.
Isso falou o teu coração, amado?